Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, examinando as Escrituras. E hoje eu peço que os irmãos, sempre vejo que muitos não assistem até o fim, eu peço que fique até o fim, é uma mensagem, todas as mensagens são importantes, mas essa aqui eu considero mais especial. Nós vamos falar uma coisa muito especial. Peço que os irmãos, as irmãs, permaneçam até o fim, porque nós vamos tratar aqui hoje, vamos examinar, a respeito de como Deus pode salvar os gentios. Por que precisamos saber isso? Veja bem, quando Deus fez um concerto com Abraão, ele prometeu que de Abraão sairia o Messias, sairia aquele que redimiria Israel, que salvaria. E dali fez, posteriormente, no tempo determinado, veio Moisés. E através de Moisés, Deus deu a lei para que o povo hebreu, a nação eleita, a nação escolhida, pudesse servi-lo conforme a vontade dele. Então, quem tinha a salvação? O povo hebreu, o povo israelita, os israelitas, o povo hebreu, descendente de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos formaram o povo que passou a se chamar Israel, que era o nome de Jacó, que foi mudado, Jacó e Israel, né? Então nós vemos aí que o povo, a nação eleita, é Israel, mas nós somos gentios. Como que nós podemos ter salvação se nós não somos hebreus, não somos judeus, hoje conhecido como judeus? Então nós vemos ali que a lei era dada para que o povo pudesse ser salvo, obedecer a Deus, era a nação eleita, Deus protegia, e todos o restante do mundo era considerado gentio. Não tinha lei, não tinha Deus, adorava as coisas da natureza, ídolos mudos, né? E não tinha proteção de Deus. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o povo escolhido sempre rejeitou, sempre desviou do caminho do Senhor, até que veio a promessa que Deus havia feito a Abraão. Veio Jesus Cristo. Veio Jesus Cristo e cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei, ninguém havia cumprido toda a lei, Jesus cumpriu, alguém tinha que cumprir, e somente o Filho de Deus foi que cumpriu toda a lei. Aí ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas pediram que lhes desse um homicida. Quando Pilatos disse que, quem que vocês escolhem, Barrabás ou Jesus? Eles escolheram Barrabás. É a escolha que vão fazer de novo agora, no final dos tempos, vai se repetir. Em vez de escolher Jesus, vão escolher o anticristo. Depois vão perceber que foram enganados. Porque a salvação, primeiramente veio para o judeu, ele rejeitou, e por causa disso veio para nós. Porque o Senhor Jesus, ele disse, ide aos apóstolos, ide por todo o mundo, ensinando todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aí nós começamos a compreender. Nós não somos judeus, não somos hebreus. Nós não temos salvação, não tínhamos salvação. Como que nós entramos para fazer parte da promessa? Então é isso que nós vamos ver alguns versículos aqui, que nos dá a plena convicção e certeza de que fomos escolhidos para a salvação. Pela negação do povo de Deus, daquela nação eleita, pela negação deles, Deus chamou todos os gentios, chamou todo mundo, de a tal ponto que hoje, seja gentio, seja judeu, acabou, não tem mais dois povos. Dos dois homens, Deus fez um só, uma nação só. Então, se o gentio quiser ser salvo, ele tem que aceitar Jesus. Se o judeu quiser ser salvo, ele tem que aceitar Jesus. Não tem mais a lei. A lei não tem mais efeito para a salvação. A lei serve para mostrar o pecado, de onde vem a ira de Deus. Mas a salvação é pela fé, é pela graça, pela misericórdia, pelo amor. Então é muito importante nós compreendermos isso, para nós sabermos quem nós estamos servindo, para nós vermos a grandiosidade
que Deus preparou para nós esta porta gloriosa, maravilhosa de salvação. Existem muitos textos, muitos versículos, muita coisa aqui na palavra que nos mostra que os gentios têm salvação e que o judeu hoje só pode ser salvo através de Cristo. E eles continuam guardando a lei, mas não tem valor nenhum. Se alguém quiser ser salvo pela lei, já está condenado. A lei era sombra apenas do que viria, era a sombra do corpo de Cristo. A sombra, mas o corpo é de Cristo. Então, nós vemos, veja aí no livro de Efésios, Gálatas, nos evangelhos, nas cartas de João. Então, nós vamos ler alguns versículos para que os irmãos, as irmãs, para que você possa ter ciência da importância que é aceitar Jesus e o que é aceitar Jesus. Veja aí em Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 11 em diante, alguns versículos, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Nós não éramos circuncidados, e um dos sinais era a circuncisão, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos assim. E muitos ainda continuam assim porque ainda não aceitaram a Jesus verdadeiramente, como a palavra nos ensina. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Como que você usa o sangue de Cristo para chegar perto da salvação, chegar perto de Deus e fazer parte da nação eleita, do povo escolhido? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Desfez a lei dos mandamentos. O mandamento não salva mais. O mandamento só mostra o pecado, mas não mostra a salvação. Então, ele abriu uma nova porta. Pela cruz, reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pela cruz, reconciliou os dois povos com Deus, desfazendo as inimizades. Evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você está na família de Deus? Você entrou para a família de Deus? Ou você só entrou para uma igreja, para uma denominação? Você precisa entender que família de Deus é espiritual, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é a pedra sobre a qual Deus edificou a sua igreja. Não é Pedro, é Jesus Cristo. Quando Jesus disse para Pedro aquilo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava dizendo, você é pedra, você é Cefas, você é uma lasca de pedra, mas é sobre esta pedra que vou edificar a minha igreja. E o próprio Pedro depois confessa no livro de Atos dos Apóstolos, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Como que nós vamos ser edificados para a morada de Deus em Espírito? Precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer a vontade dEle, fazer a vontade dEle. Veja em Gálatas capítulo 3, versículos 16 ao 18. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Promessa foi feita a Abraão para a posteridade dele, já dizendo, mostrando Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente firmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Não é porque Deus fez uma promessa para Abraão e depois veio a lei, que aquela promessa ficou inválida, de forma nenhuma. Aquela promessa foi feita sem a lei. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Você entendeu? Deus deu a promessa a Abraão, depois veio a lei.
E depois da lei, veio a salvação através da misericórdia de Deus na pessoa de Cristo. Se a salvação, se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Então ninguém mais está salvo. Porque se veio Cristo, mas a salvação é pela lei, como que a pessoa pode ser salva negando Cristo? De forma nenhuma. Então nós vamos compreendendo a grandiosidade de Cristo na nossa vida. Grandiosidade de Cristo. Ele colocou um ponto final naquela lei que era dada somente ao povo, um povo, e agora ele abriu uma nova lei para toda a humanidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disto depende tudo, é o amor e o amor. Veja em 1 João capítulo 2, versículo 25, a palavra diz assim, vamos ler aqui, vamos ler do 20, 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz assim, vamos ler o 24, portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Qual promessa que Deus fez para nós, que Deus faz para nós, se nós observarmos os seus mandamentos, se nós vivermos segundo a sua vontade? Qual a promessa que nós temos? A vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Eu li o versículo 24 e 25. A promessa está no versículo 25. E veja agora no Evangelho de João, no capítulo 3, vamos ler do versículo 5 ao versículo 7, a palavra diz assim, do versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos ele era judeu, ele era hebreu, e era mestre, né? E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, este mestre em Israel, tu és mestre e não sabe estas coisas? Como que um homem pode nascer de novo? Quem nasce da carne é carne, nós somos nascidos da carne. Agora precisamos nascer do Espírito. Isso não é da nossa vontade, isso é da misericórdia de Deus. E como eu faço para que Deus tenha misericórdia de mim? Ele já entregou o Filho dele por nós. Nós precisamos compreender a vontade dele e fazer a vontade dele e aceitar Jesus de verdade. Mas aceitar Jesus de verdade, veja aqui, o que a palavra diz aqui. O Senhor Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como que eu vou nascer de novo? Pelo batismo, como aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos pregando o Evangelho, né? E os apóstolos, os discípulos pregando o Evangelho, as pessoas ficaram... aceitaram a Jesus como Salvador, entenderam a mensagem que tinham que aceitar, e eles perguntaram, né? Que faremos, varões e irmãos? Que faremos, varões e irmãos? Capítulo 2, versículo 37. E no versículo 38, não estava só Pedro lá, todos os apóstolos, todos os servos de Deus estavam lá, estavam reunidos. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está o resumo de todo o Evangelho. Arrependimento, primeira coisa. Se arrependa dos seus pecados, porque muitas pessoas pecam, continuam pecando, não se arrependem, sente algum remorso, alguma coisa, não deveria ter feito isso, mas não dobra o joelho a Deus e diz, eu pequei, eu sabia que era errado e eu mesmo assim eu fiz, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa. E quem está arrependido não volta a fazer, não volta a pecar. Me perdoa, Senhor. Eu reconheço que eu errei, reconheço que eu pequei. Então é arrependimento, arrependei-vos. E a palavra diz assim, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo.
Por que em nome de Jesus Cristo? Porque Ele que morreu por nós. É o nome acima de todos os nomes. É nome de família, como diz em Efésios, capítulo 3. Toda família no céu e na terra recebe o nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que nós recebemos? Pelo nome Jesus. Jesus é o nome de Deus. Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. Eu estou fazendo tudo em nome de meu Pai. Eu não faço nada, eu não tenho poder. Meu Pai é maior que eu. Tudo isso o Senhor Jesus falou e nos ensinou. Então, eu entro aqui nesse arrependimento, me arrependo, sou batizado em nome de Jesus Cristo e recebo o dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito. Eu sou batizado na carne, no que eu posso decido aceitar Jesus, reconheço meus pecados e durante a minha vida, conforme vou me lembrando das coisas erradas que eu fiz, confesso, aquele dia eu pequei, aquele dia eu errei, me perdoa, Senhor, não quero mais praticar esse pecado, livra-me das mãos do maligno, das ciladas, me dirige em tudo quanto eu tenho que fazer e vou vivendo minha vida. E aí a cada dia vou aperfeiçoando o meu viver, buscando santificação. E aí o Senhor me dá o Espírito Santo, me dá uma parcela dele, porque o Senhor Jesus, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra quando ele venceu o inimigo. Até lá ele tinha todo o poder do Pai ao lado dele, protegendo ele, guiando ele, mas é um homem que venceu, foi fiel até a morte de cruz, não foi uma coisa fácil. Não foi uma coisa, suou grandes gotas de sangue quando viu que ia passar, rogou ao Pai que passasse dele aquele cálice, não queria morrer, ninguém quer morrer. E ele, como homem, também não queria ser vencido pela morte, mas ele, mesmo tendo morrido, venceu a morte. Então agora, irmãos, não queira ser judeu, não fique pensando nas palavras em hebraico, preciso conhecer, porque tem mais poder. Não tem poder, quem tem poder é Deus. Não é porque nós chamamos Jesus de Jesus que ele não tem o poder de Yeshua, Yehoshua, Yahusha, Yeshua Hamashia. Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o santo. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que era, que é e que virá. Então, irmãos, isso é muito importante nós conhecermos. E medite na sua vida, busque nas Escrituras, nas cartas, busque. Jesus é a explícita imagem de Deus. E entenda que um homem veio, um homem como nós, que foi tentado em tudo, mas sem pecado, e foi vitorioso e abriu a porta para a nossa salvação. Então, queridos irmãos e irmãs, nós aceitando Jesus, recebendo o nome dele no batismo, nós nascemos de novo e entramos para uma família espiritual cujo pai é Deus e nós somos seus filhos adotivos, porque filho natural, unigênito, só Jesus Cristo, mas nós somos filhos adotivos. E aí nós vamos viver sem pecado, entendendo que o pecado machuca Jesus, que ele morreu por nós e não pode batizar 2 vezes, 3, sei lá, não existe isso. A palavra diz que Jesus morreu uma vez só. Então vamos primar, ter zelo em viver em santidade, honra. Cuidado com o que você fala, onde você vai, o que você ouve, não dê ouvidos a qualquer pessoa. Entenda que Jesus quer te salvar. Ele já fez a parte dele. Agora compete a nós, fazer a nossa, vivermos em santificação, buscando os caminhos celestiais. Que Deus possa te iluminar. E se você tiver alguma dúvida, escreva, comente aí no vídeo, mande a sua mensagem, ajude-nos também. Muita gente às vezes quer nos ensinar, e eu aceito, eu dou graças a Deus por isso, aprendo muito com os irmãos também. Então, porque tudo vem de Deus, ninguém tem uma sabedoria tal que não precise ser ensinado, não existe isso. Então, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que possamos fazer a obra de Deus com amor, com sinceridade. E se Deus tocar no teu coração, se você desejar cooperar com essa obra, com esse trabalho, mande a sua oferta voluntária através aí do Pix aí que o irmão vai deixar aí para você participar também desta obra. Ore por nós, compartilhe essa mensagem, todas as outras do canal, compartilhe com os amigos, com os irmãos, com todos, dialogue, vamos ler, vamos meditar nas coisas de Deus. Somos uma grande família e nós vamos viver eternamente juntos no céu.
Vamos manter esse contato. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.